Nos bastidores do Senado, um depoimento chocou Brasília. A reação foi imediata. E a cobrança interna agora é: quem vai julgar o juiz? Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, abriu a boca e colocou fogo no coração político do país. Em plena sessão do Senado, conectado por videoconferência direto da Itália, ele apresentou documentos, relatou práticas e detalhou como, segundo ele, funcionava um esquema de manipulação processual dentro do TSE. Não foi apenas um depoimento. Foi uma bomba atômica. Tagliaferro não se conteve. Afirmou que as buscas e apreensões contra empresários alinhados ao bolsonarismo foram fundamentadas em provas forjadas. Segundo ele, tratou-se de pesca probatória, ou seja, inventava-se a justificativa, moldava-se o relatório e depois, pronto, operações eram autorizadas, como se tudo fosse legítimo. Mas espera que piora. Tagliaferro garantiu que parte desse material já está em mãos de uma grande emissora nacional. Isso significa que, mesmo se tentarem silenciar, os documentos não podem ser enterrados. E essa é a parte que poucos comentam. Ele se antecipou ao contra-ataque e blindou suas revelações. A reação no Senado foi de pura indignação. Parlamentares afirmaram que não se tratava apenas de excessos ou erros de julgamento, mas de um ataque direto ao Estado de Direito. Afinal, como aceitar que um ministro da Suprema Corte, guardião da Constituição, haja ao mesmo tempo como investigador, acusador e juiz? E a cada detalhe revelado, a imagem de Alexandre de Moraes ia se deteriorando. Não se tratou de uma denúncia qualquer. Foi uma acusação vinda de dentro, de alguém que trabalhou diretamente no gabinete do ministro. Tagliaferro falou com clareza. A toga de Moraes deixou de ser símbolo de imparcialidade e virou instrumento de poder político. Isso muda o jogo em Brasília. Enquanto o STF julgava Jair Bolsonaro, a fala de Tagliaferro colocava em xeque algo muito maior: a credibilidade da justiça brasileira. Se confirmadas as provas, não será apenas uma exposição midiática. Será um divisor de águas político e jurídico. E surge a pergunta que ecoa em cada corredor do Congresso: quem vai julgar o juiz quando o juiz se torna réu? A resposta é direta: o Senado Federal. Mas aqui entra um ponto incômodo. Até hoje, o Senado tem se mostrado omisso. Pedidos de impeachment contra ministros do STF se acumulam, mas todos acabam engavetados pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre. E Tagliaferro, de forma quase irônica, deixou escapar que esse assunto já vinha sendo conversado com parlamentares há tempos. Ou seja, não é novidade para muitos deles. Eles sabiam, mas preferiram o silêncio. Será que agora, com a pressão pública e provas concretas, eles terão coragem de agir? A senadora Damares Alves não se conteve. Ela classificou as revelações como uma violação de direitos humanos e disse que o julgamento de Bolsonaro deveria ser interrompido imediatamente. Suas palavras foram diretas. Esse magistrado tinha que ser afastado hoje. E o ministro Barroso, mesmo com todas as minhas diferenças com ele, teria que interromper esse julgamento imediatamente. O que vimos aqui foi forjado. O Brasil precisa ter acesso a esse material hoje mesmo. Um recado claro, sem rodeios. Mas talvez o trecho mais chocante tenha sido a troca com o senador Magno Malta. Ele perguntou se havia uma força-tarefa informal para monitorar cidadãos e produzir relatórios sem base legal. E Tagliaferro confirmou. Sim, havia relatórios encomendados. Sim, havia listas de nomes, vídeos, publicações. Sim, Moraes escolhia quais casos iriam pelo TSE, para agilizar, ou pelo STF, quando precisava de maior peso institucional. E para não restar dúvidas, Tagliaferro disse que o material foi periciado por especialistas, garantindo sua autenticidade. Isso, meus amigos, é devastador. Enquanto tudo isso acontecia, a grande imprensa tratava o assunto com absoluto silêncio. Nenhuma manchete, nenhuma cobertura em destaque. Como se nada tivesse acontecido. E aqui temos o contraponto fundamental. Quando se trata de acusar Bolsonaro, manchetes em letras garrafais aparecem em todos os jornais. Mas quando surgem provas de manipulação dentro do TSE, comandado por Moraes, de repente a mídia entra em modo avião. Realidade paralela. Censura disfarçada. Informações distorcidas. Esse caso não para em Brasília. Parlamentares já alertam que as revelações podem repercutir fora do país. Afinal, se ficar comprovado que houve manipulação processual para perseguir opositores políticos,
Como o Brasil vai explicar isso em fóruns internacionais de direitos humanos? E não é exagero. Basta lembrar, os Estados Unidos, sob liderança de Donald Trump, já criticaram práticas de censura em outros países. Se essas provas vierem à tona de maneira inquestionável, não será surpresa se houver cobrança internacional. O Brasil pode, mais uma vez, virar manchete mundial. Tudo agora recair sobre o Senado. Davi Alcolumbre não tem mais como empurrar com a barriga. Ou ele pauta o afastamento de Moraes, ou assume diante da história a marca da omissão e da cumplicidade. E aqui vai um detalhe incômodo. Se o Senado se recusar a agir, não será apenas covardia política. Será conivência com uma possível ação questionada dentro do judiciário. A pergunta é, eles terão coragem? O depoimento de Eduardo Tagliaferro foi um divisor de águas. Ele mostrou que o que antes era chamado de teoria da conspiração agora tem documentos, datas, relatórios, perícia e testemunho. O Senado está diante de uma encruzilhada histórica. E a sociedade brasileira, diante da escolha de não se calar. A velha mídia pode até tentar silenciar, mas as redes, os canais independentes e o jornalismo posicionado não vão deixar essa história morrer. Porque, no fim das contas, a verdade sempre aparece. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.